A gente está acompanhando nas últimas semanas esse caso rumoroso do bolo envenenado em Torres, e a gente está aqui em Canoas, no bairro Matias Velho, região onde boa parte das pessoas envolvidas nessa história, incluindo a Deise, suspeita do caso, moraram nos últimos anos, e a gente está com uma testemunha-chave. Uma amiga da Tatiana, uma das vítimas, é uma pessoa que está tendo a identidade preservada. Inclusive está de costas na imagem. Para quem está acompanhando a live agora, para não ser identificado, o Lucas Abate fez esse gesto para proteção dessa moça. Isso, a gente toma esse cuidado para evitar a identificação, porque é uma testemunha-chave, é uma pessoa que 2 dias após o fato, no dia 25, dia de Natal, vai até uma delegacia de polícia e aponta, naquele momento, a Deise como uma possível suspeita para o caso. E eu vou começar perguntando para ela justamente isso. Por que dessa atitude? Que motivos te levaram a crer, lá no dia 25, que a Deise poderia estar envolvida nesse envenenamento? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia a todos. Pois é, acontece que no sábado eu estive com a Tatiana, nós saímos para jantar e ela me relatou novamente todas as ameaças que a Deise fazia para a Zeli, por mensagens, e até numa briga que aconteceu, em que ela disse para o Paulo que queria que ele morresse, quero que tu morra. Ela falou isso pro Paulo. Então, assim, a Tati me falou tudo isso no sábado, me relembrou tudo isso no sábado, porque ela já vinha falando isso há muito tempo, há muitos anos, ela vinha me falando isso. Só pra gente até colocar na linha do tempo, Kelly, o sábado é no dia, se eu não me engano, 21 de dezembro, e no dia 23 é o fato do envenenamento. Sim, daí ela, nesse encontro, ela me relatou tudo, novamente. Me relatou também, comentou da desconfiança que ela tinha sobre a morte do Paulo, do Dindo dela, que ela achava que não foi um acidente, não foi uma banana contaminada, que tinha sido ela que poderia ter causado alguma coisa, só que na época ela não tinha, embasamento, não tinha como saber disso, mas ela tinha certeza que teria sido a Deise que tinha plantado alguma coisa, que tinha feito alguma coisa para envenenar eles. Aí 2 dias depois dessa conversa, tu fica sabendo do falecimento da Maida, da Deise, da Maida, da Tatiana, que era tua amiga, e também da Neus, que é a mãe da Tatiana, e se lembra imediatamente dessa conversa. Sim, aí durante o velório da Tatiana e da Maida, havia rumores no velório, várias pessoas comentando, não eram uma nem duas, várias pessoas comentando da desconfiança da Deise. Todo mundo, quem será? Não, a Zeli, eu tinha certeza que não teria sido, né? Pela relação que elas tinham, que era uma relação muito próxima. Então, muita gente comentava lá durante o velório dessa desconfiança, e aquilo ali foi, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu saí do velório, enterrei a minha amiga e fui até a delegacia. Quando tu chega na delegacia, como é que é feito esse primeiro contato? Você é ouvida, vai na delegacia de Canoas, que não investigava diretamente o fato, mas eles tinham conhecimento. Como é que foi esse primeiro comunicado? O primeiro comunicado, o rapaz que me atendeu, o policial, disse que não conhecia o caso. Não tinha conhecimento do caso até o momento. Aí eu expliquei, mas, o que estava acontecendo. Disse, o caso não corre aqui, ocorre em Torres. Se o delegado tiver interesse, eu dou meu depoimento. Ele conversou com o delegado e voltou, recolheu meu depoimento e já mandou para Torres. Quando eu cheguei em casa, uns minutos depois, o delegado já me ligou e a gente já tratou pessoalmente. Kelly, Potter, PG, testemunha também consegue ouvir vocês. Se quiserem fazer uma pergunta, ela pode responder diretamente. Eu queria entender um pouco mais da relação, assim. Primeiro, obrigada por atender a Rádio Gaúcha, mas porque a gente fica muito surpreso e até assim perplexo, porque nada justifica, né? Mas era uma raiva, era uma briga do que a Tatiana te dizia, assim, eu tinha alguma razão específica para esse ódio todo? Razão, assim, dizer que foi esse o motivo, eu acho que foram muitas coisinhas que aconteceram. Teve essa questão do empréstimo, que eu fiquei sabendo na época meio por cima, assim, então eu nem lembrava desse dinheiro que a Zeli pegou sem querer da conta e acabou devolvendo também dias depois.
E teve a questão do casamento, do local do casamento, né? Do local do casamento? Do local, da cerimônia, né? Da igreja. Que a Tati casou na igreja do La Salle, acho que ela também queria casar, queria que só ela casasse lá, que a Tati não. Que a Tati casou antes dela se casar na igreja onde ela queria, isso, né? É por isso que um dos agravantes desse crime é o motivo fútil, né? Que a polícia chama, porque é ridículo. Todos os motivos que a polícia menciona, entre eles esse que ela está trazendo pra gente, completamente inacreditável. São absolutamente fúteis, né? E o que é muito comum, eu acho, o Dr. Flávio poderia falar melhor do que eu, mas na personalidade sociopata, né? São pessoas que se sentem perseguidas, que entendem que estão sendo desvalorizadas de alguma forma, como uma espécie de delírio narcísico de que as pessoas precisam, elas, né, as psicopatas, serem sempre protagonistas de determinadas situações. A impressão que me dá é de que, de fato, a gente não consegue encontrar, Dr. Flávio, motivos que sejam, assim, compreensíveis. Claro que nada é justificável, como disse a Kelly, mas são razões absolutamente infantis, né? Para nós que somos mentes, né, teoricamente não perturbadas, teoricamente, né, doutor? A gente fica assim, mas como é que alguém, por uma questão de que casou na igreja que ela queria, que a nossa, né, convidada está contando aqui, consegue praticar um ato extremo desse? Deixa eu perguntar para ela, porque uma coisa que a gente está se perguntando bastante é do marido da Daisy, né? Excelente ponto. Do marido da Daisy, né? Tudo isso aconteceu nos últimos tempos, ele nunca desconfiou de nada. Eu queria perguntar para você, o que tem de informação sobre o marido dela? Se desconfiava, não desconfiava? Como que ele aparece nisso tudo? Bom, o marido dela, eu creio que ele sabia da rusga entre a Daisy e a Zeli. Isso ele sabia. Porque, né, era uma coisa muito próxima, não teria como... Tanto é que ela afastava o neto, né? Queria afastar o neto da Zeli, ameaçava a Zeli, tipo, tu não vai mais ver teu neto se tu continuar agindo assim. A Zeli acabava cedendo muita coisa. Então, disso eu creio que ele sabia, mas até aí sim. Agora, mais do que isso, eu acho que não é cúmplice, eu acho. A Tatiana tinha medo de morrer? Ela tinha medo que acontecesse algo com a Zeli. Isso ela me falou. Que ela tinha medo, tanto é que a Maida comentou com ela antes que se acontecesse alguma coisa com a Zeli, após o envenenamento do Paulo, elas iam a fundo investigar. Isso a Tati me falou. Que a Maida tinha essa desconfiança e ela também. Sim, que ela iria contra a sogra, né? E no caso teve o sogro também. Sim. Mas não contra... Também é que ela não vai tentar matar os restantes dos familiares. É que no bolo, o bolo é consumido por todo mundo. Sim. Eu acho assim... A desconfiança que a Tati tinha era contra a Zeli. Eu acho que contra ela, sim, ela nunca matou. E até porque no dia, Kelly, tem uma ocasião em que a família, a Tati e outras pessoas sabem da presença da Daisy e eles levam o próprio alimento. Só que no caso do bolo, a Daisy não estava nessa ocasião. Sim, a Zeli claro. teria feito o bolo, então ela envenenou a farinha em outro momento. E eu quero Sim, não foi um prato que a Daisy leva, né? Porque se a Daisy leva, sei lá, uma torta de bolacha, ela ia desconfiar. Tanto que ela tem um dado momento que ela leva, você lembrou bem, tá no material da polícia, eles levam o alimento com medo que tivesse envenenado. Mas o bolo foi a Zeli que fez, então ninguém ia imaginar que tivesse alguma coisa. Mas o que a polícia tenta descobrir, como já mostrou o Abade pra gente, é em que momento ela acessou essa farinha. É algo que a polícia também não tem a resposta nesse momento, Kelly, em que momento que ela fez o envenenamento da farinha. Eu queria perguntar porque a nossa testemunha aqui, ela mora muitos anos no mesmo local, ela praticamente cresceu com a Tatiana, amiga de infância da Tatiana, muito próxima de toda a família. Eu tenho 2 questionamentos. Primeiro, em relação a Daisy, como é que foi a Daisy nesse tempo todo, a tua relação com ela? E também para saber como é que tá também a família, principalmente da Tatiana, que, enfim, acaba sendo envolvida nessa trama toda, os familiares que sobreviveram, o pai da Tatiana, filho também. Como é que está essa família agora? Muito abalados, né? O pai dela está assim, que está dando força para ele é o neto, né? Que está junto com ele agora. Mas o marido dela está bem abalado. Toda a família, assim, não, é inacreditável, né? O que aconteceu, assim. Todo mundo fica perplexo.
Eu conheci a Deise logo no começo do namoro dela com o Diego. Essa é a relação que eu tinha, assim, com ela, assim, conheci ela, assim, depois só de vista, assim, não... E mais era relatos da Tatiana. Daí a Tati também acabou se afastando dela, então não tinha porquê, né? Ela não vinha mais aqui, então eu acabava não tendo contato com ela. Não tinha muito... Mas ela morou um tempo aqui na região. Morou na casa da Zeli. Na casa da Logo que casaram. E a Tatiana, que era mais próxima tua, falava com alguma frequência sobre a Deise, sobre algum comportamento esquisito, diferente, achava a Deise uma pessoa talvez mais perversa, ela comentava com frequência sobre isso ou é algo mais recente? Não, sempre comentou. Sempre falou. Sempre comentou. E é isso que dói, assim, agora saber que a Tati sempre desconfiou dela. A Tati sempre disse que ela era uma louca, sempre chamou ela de louca, essa mulher não vale nada, essa mulher não presta. Ela sempre teve essa opinião sobre a Deise. E agora aconteceu tudo isso, sabe? E eu ainda comentava com a Tati, será que não é exagero teu? Será que é... Né? Não, essa mulher não presta, ela só quer o mal da Dinda e do Dindo, ela não gosta. E ela chegava a dizer por quê? Tu lembra disso? Ela deu alguns exemplos, assim, de situações em que a Deise realmente, pra Tati, pareceu alguém meio deformada, né? Do ponto de vista moral, assim. Uhum. Olha, eu acho que o grande motivo, assim, no fundo, assim, é a inveja. Eu acho que ela tinha muita inveja das três, da relação das três irmãs e da relação com a Tati também, né, que era sobrinha muito próxima. E ela, acho que não conseguia ter essa mesma relação com elas, e por isso esse ódio todo. Fala que ela foi alimentando com pequenas rusgas, que não seria motivo para isso, obviamente. A Tati sentia esse ódio que tu tá te referindo. A Deise, no caso. A Deise sentia esse ódio pela... Não, que a Tati percebia a Tati o ódio da Deise. Percebia, né, na convivência, esse ódio que a Deise tinha. Com certeza. Tudo surgiu em ti nas conversas do velório. O que mais tu tem pra falar da gente do velório? O que mais vocês sentiram? As pessoas que conversavam muito sobre isso, era o assunto do velório? Era o assunto. Várias pessoas comentaram comigo que desconfiavam dela, que tinham vontade de ir fazer uma denúncia e ainda comentavam, faça uma denúncia anônima, liguem para o 181, né, não se identifica, pois é, mas daí tem o Diego. Diego é criança, o filho, o Diego, né? é o marido. É o marido. Não, eu fico me colocando também, essa criança, né? Eu ia te perguntar, mas não sei se tem esse nível de detalhamento. Tinha alguma percepção de que ela tratava bem a criança? Não? O filho dela, no caso? Isso. Não, quanto ao tratamento com o filho, eu já não sei. Não tinha, assim, tá. Não tenho conhecimento. Porque com o Diego teve uma briga que ela não queria ir passar o Natal com o sogro e com a sogra, né? Uhum. Pelo que a gente sabe, né? Então, um conflito também com o marido, isso existia. Isso existia. E Kelly, tem também um outro fato que a polícia revelou na coletiva de imprensa na última sexta-feira, que foi uma tentativa de manipulação dela após o falecimento do Paulo. Ela se aproxima novamente da Zeli, ela tenta criar um clima de que o marido estava muito triste, depressivo com a situação. A Tatiana chegou a te comentar sobre isso, sobre essa aproximação repentina da Deise com a Zeli após o falecimento do Paulo? Sim, tanto é que quem fez todos os trâmites funerários, segundo a Tati, foi a Deise, né, que até então ele seria cremado. Então a Tati ficou meio braba, assim, né, porque por ela ter tomado conta disso, e não foi nem no velório do Paulo, não foi, que até então ele seria cremado, né, mas ainda bem que ela não conseguiu, mas ela que tomou conta disso tudo, já tentando essa aproximação mais, assim, com a Zeli. A Deise não foi no velório do Paulo? Não, a Tatiana. Para não encontrar a Deise nem o marido. Kelly. Esses indícios, né? Esse medo de levar a própria comida, é incrível como isso importa, né? As pessoas tinham medo, não? Ela levava comida e ninguém... Então as pessoas sentiam até o perigo do envenenamento. Não, e tinha uma desconfiança, isso que o Abate pontuou, né? E que a nossa testemunha está falando, tinha uma desconfiança a ponto de doutor, Kathleen, Fernanda e PG levarem a própria comida. Tu vai para um churrasco e aí tu leva o teu arroz, tu leva a tua carne para evitar. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas como é que ninguém falou e tal? E a manipulação, esse ponto é importante que o Abate lembrou, é que ela, nessa frieza,
ela diz primeiro ela tenta cremar o corpo, né? Fazer com que a família cremasse para não investigar a morte do Paulo, do sogro. E ela diz que isso vai gerar muito sofrimento pro Diego, então, para não ficarem investigando, porque eles tiveram essa pulguinha, né? Só que a gente sabe, quando a gente perde um familiar, a gente nem quer ficar cavocando, mexendo, porque é muito sofrido mesmo, é uma dor, né? Daí ela começa a levar pro caminho do erro médico, para o caminho da banana que estava contaminada da enchente, né? Então ela por este perfil, e o delegado disse pra gente aqui que ela é dissimulada, que ela constrói narrativas, porque depois ela sabe, né, que vão investigar, então ela já tinha uma narrativa pronta. E eu queria fazer essa pergunta aí, para da minha parte fechar, que ela dava muitos sinais de uma pessoa realmente fora do padrão comum. Você citou a palavra que a Tati usava, né, de ser louca, mas esses sinais eram percebidos pela família. Sim, eram percebidos pela família, porém, a única pessoa que dizia que não vou me afastar, não quero, era a Tatiana. As outras meio que, não, vamos deixar assim, porque ela é a esposa do Diego, vamos deixar, né, pelo bem da família, Então, as pessoas meio que botavam panos quentes, né? Aí é o jeito dela, mas a Tati nunca engoliu. Ela. A Tati sempre desconfiou que ela fosse isso tudo que está se mostrando hoje. Na delegacia de Canoas, foi o segundo policial que entendeu que tinha algo sério? Potter, o caso é investigado por Torres, né, pela delegacia de Torres, e a nossa testemunha ela vai até a delegacia de Canoas por ser mais perto da casa dela. E aí o Potter questionou em que momento que perceberam que era o caso do bolo, e também o entendimento, qual o policial que teve essa desconfiança. Foi o delegado próprio de Torres que depois entrou em contato? Sim, foi o próprio delegado de Torres. Eu falei com um policial lá na delegacia, dei o meu depoimento, né? Eles mandaram para Torres. No mesmo dia, mais tarde, o delegado já me ligou. Quando o delegado te liga, ele já tinha uma desconfiança em relação a Daisy? Não sei, ele pediu para eu repetir tudo que eu tinha falado, pediu mais testemunhas de mais pessoas que pudessem corroborar, né, o que eu tinha falado. Dei o contato de outra pessoa que estava com a gente no encontro, no sábado. Ele também falou com essa pessoa, mas creio que sim, creio que ele já desconfiava de alguma coisa. Lucas Abate, com essa entrevista exclusiva pra gente. Esse material logo em seguida estará em GZH. Abate, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter chegado a essa testemunha, a quem nós agradecemos também profundamente. Quero aqui, em nome da equipe, agradecer, porque é um momento de consternação, de dor. A gente viu isso, né, com os familiares, e não poderia deixar de ser. Então, muito obrigada, porque esse depoimento, e aliás, por ter ido, né, a polícia voluntariamente, espontaneamente, para dizer, isso faz a polícia, sem dúvida nenhuma. Ela quer fazer uma última declaração aqui. Claro, claro. Kelly, o que mais me motivou aí na delegacia fazer esse depoimento foi o fato da Daisy ter ido no velório da minha amiga, pessoa que ela não gostava, e da tia dela, e colocou um tercinho na mão delas, na mão de cada uma, e uma rosa. Ela foi dissimulada a esse ponto. Barbaridade. Nós tiramos isso lá no decorrer do velório. Eu fiquei sabendo disso, aí eu falei com uma outra amiga minha, a gente conseguiu tirar isso da mão da Tati, né? Pelo menos a Tati não foi com isso. Eu tirei a rosa, colocamos fora. E no outro dia ela foi no velório da Denise, da Neuza, fez a mesma coisa. Então, assim, ela é dissimulada a um ponto, assim, que eu nunca vi. Perverso. Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu me lembrei do velório da Daniela Pérez, o documentário mostra isso, que o Guilherme de Pádua vai, e não se sabia ainda que era, e quando o Raul Gazola, o esposo na época, descobre, ele tem um surto, porque imagina, o cara teve a dissimulação exatamente como tu estás dizendo. Foi abraçar o viúvo, né? Isso, de botar um terço na mão, que é isso, gente? Ela abraçou o viúvo, o seu João, o marido da Denise. Ela estava lá chorando, consolando ele. Sabe, é isso que mais me dói, assim, sabe, o que mais me revolta.
Então, por isso que eu tiver que falar, eu vou falar para ela ficar o máximo de tempo possível na cadeia, nunca mais sair. Esse velório também se torna uma peça-chave nisso tudo, porque ali que foi esses sentimentos todos de vocês ficaram expostos, né? Exatamente. Essa hipocrisia, eu tô chamando de uma maneira mais leve, essa hipocrisia dela, vocês já desconfiarem, as pessoas já estarem levando seus próprios alimentos, enfim, eu acho que o velório, porque tu sai do velório, é exatamente isso, né? Tu sai do velório direto pra delegacia. Exatamente. Por saber de tudo isso, saber que ela... Bom, matou e foi no velório, é uma coisa assim absurda, né? Tu imaginar. E emocionado, e chorando, e consolando todo mundo. Assim, meu Deus, não pode. É coisa de filme, assim. Nem em filme acho que tu não vê uma coisa dessa. Então, assim, o que eu posso falar, eu vou falar pra todo mundo saber o quão doente ela é. Parabéns pela coragem, pela força e nossos sentimentos, né? No Porque meio de você uma perdeu dor uma toda. amiga. Exatamente, cara.